Olá, eu sou William Medeiros e começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Obrigado, William. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. É hora de conhecer quem é a nossa convidada do dia. Amanda Vogas é formada em gastronomia, possui especialização em administração hoteleira pelo Senac de São Paulo e pós-graduação em docência do ensino superior FMNPE. É mestre em hotelaria e turismo sommelier, formada pela Associação Brasileira de Sommelier. Possui 4 anos de experiência como chefe proprietária e administradora do restaurante Dona Chefa. Atualmente, Amanda é coordenadora do curso técnico de gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN. Tem experiência em consultoria, controles operacionais, logística, vendas, negociação, compras de utensílios, equipamentos e insumos na área de alimentação. Professora Amanda, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, para me ajudar aqui a entrevistar a professora Amanda, eu tenho a participação de alunos do curso de jornalismo. São eles William Medeiros, Marcelo Furtado, Luana Yasmin e Samara Bezerra. Professora, vamos começar falando um pouquinho desse curso de gastronomia na Escola Agrícola de Jundiaí. Como é que ele surgiu, como é que ele funciona hoje em dia? O nosso curso técnico, ele é subsequente. A pessoa ela tem que ter, para ela concorrer, ela tem que ter feito o ensino médio. Nós temos 2 entradas no ano, no começo e no meio do ano, onde o processo seletivo ele é feito através de um edital. E ele surgiu em 2020, nosso curso ele já vai fazer 4 anos, ele surgiu em novembro de 2020. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Samara Bezerra. Professora, eu queria saber de você quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao lecionar gastronomia em uma instituição pública. Minha atuação profissional sempre foi em instituição privada. Já sou professora há 15 anos, estou na UFRN há 3 anos. Por 12 anos, quando atuei em faculdade particular, confesso que a gente tinha uma facilidade na aquisição dos insumos, né? O curso de gastronomia, ele é um curso teórico e prático, onde a gente tem que comprar os insumos para as aulas práticas, né? Agora, no curso da gente, a gente tem uma facilidade porque a gente está dentro de uma escola agrícola. E ele foi justamente montado para a gente usar todos os setores produtivos da própria escola. A gente usa os ovos, né? Eu dou uma aula na disciplina de habilidades básicas de cozinha, onde eu faço uma aula só de ovos, técnica de ovos. Então, a gente consegue, né, a grande facilidade que a gente tem no curso por a gente estar dentro de uma fazenda, né? A gente tem leite todo dia fresco, né, que é tirado da bovinicultura. Nós temos a horta. O nosso curso, a gente tem uma horta de punks, né? Então, a gente consegue utilizar da nossa própria escola a maioria dos insumos. A grande estratégia do curso é isso, a gente conseguir utilizar o que a gente tem dentro da nossa própria escola. Professor, agora, depois que o aluno tem a formação na área de gastronomia, aonde ele pode atuar e como é o mercado de trabalho, quais são os desafios do mercado de trabalho nessa área aqui no Rio Grande do Norte? Veja, Rio Grande do Norte, nós estamos numa área turística e gastronomia é uma área afim do turismo, né? A gente não pensa num turismo sem a gastronomia aliada, né? E assim, eu antigamente me perguntava, quando eu soube que ia abrir o curso de gastronomia, a gente abriu há 4 anos, eu me perguntava como que não tem um curso de gastronomia, né, no Rio Grande do Norte, né? Numa instituição pública, em faculdades particulares e cursos particulares já tem.
Porque a gastronomia, como eu disse, ela é aliada ao turismo, né? Quando a gente pensa em viajar, quando a gente pensa em conhecer o local, a gente sempre pensa em qual prato, qual restaurante a gente vai procurar, né? E ali, o curso de gastronomia, a gente pode qualificar, né, esses profissionais para atuarem nesse mercado. O aluno formado, nosso egresso, ele pode trabalhar em hotéis, ele pode trabalhar em buffets, em eventos, ele pode trabalhar em delicatessen, padarias, ele pode atuar como barista em cafeterias, ele pode atuar como bartender, ele pode atuar como sommelier, fazer a parte de serviço dos vinhos nos restaurantes ou em hotéis, né? Ele pode atuar como chefe patisserie, a parte de confeitaria. Então, é uma gama de leque de oportunidades que esses nossos alunos egressos a gente tem conseguido trabalho para eles, sabe? Assim, o retorno que o mercado tem, né, tem dado para esses alunos é impressionante. Eu tenho parceria com empresas lá no curso que eu não tenho aluno para mandar. A gente já está numa situação que eu preciso ter mais alunos porque o mercado está absorvendo nossos alunos. Durante o curso, o aluno ele tem que fazer um estágio obrigatório de 150 horas, né? É impressionante assim, a quantidade de empresas que estão procurando a escola, a UFRN, para fazer parcerias, porque assim, nossos alunos são super dedicados, responsáveis, né? E a gente tem tido um retorno muito bom nesse sentido. Vamos a mais uma pergunta, agora feita por Luana Yasmin. Professora, como você disse, os alunos colhem os próprios insumos que eles vão usar no curso, não é isso? Você pode falar um pouco sobre o papel da sustentabilidade nesse processo? Sim, claro, Luana. Inclusive, nós temos uma disciplina no curso, no primeiro período, que ela trabalha exatamente isso, né? A gente sabe como a sustentabilidade ela é importante, né? E a gastronomia não fica de fora. No laboratório, a gente faz compostagem, que é utilizado na própria escola, né, para fazer adubo para diversos outros setores. Nós temos uma horta do próprio curso, onde os alunos, eles plantam nessa horta, onde eles fazem todo o processo de poda, dentro dessa disciplina de sistemas alimentares. Né? A gente sempre pensa, né, que a sustentabilidade, ela não é só o ambiental, também o social. A gente tem projetos, né, de pesquisa de extensão, de feira de agricultura familiar. Então, a gente sempre tenta também trabalhar o lado social, não só o ambiental da sustentabilidade. Quem faz a próxima pergunta é o estudante Marcelo Furtado. Professora, o que ainda precisa ser melhorado no ensino público de gastronomia no Rio Grande do Norte? Eu acredito que a gente tem que melhorar. A primeira coisa que eu acho importante é a divulgação. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para exatamente a gente estar divulgando o curso. Porque muitas pessoas não conhecem a escola agrícola e nem tampouco o curso de gastronomia, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente divulgar o curso, as pessoas, né, ficarem sabendo que a gente tem, né, na UFRN o curso técnico em gastronomia, né? Que a gente abre 2 seleções no ano, então as pessoas têm a oportunidade de de estudarem em um curso de qualidade, num curso gratuito, certo? Então, acho que a primeira coisa é a divulgação, né? Claro que, assim, com o tempo, o curso iniciou de uma forma e a gente vê diversas melhorias ao longo desses 4 anos, né? Como eu disse, a questão da aquisição dos insumos no início era bem mais difícil. Hoje em dia, com a própria escola, a gente consegue conversar melhor, a gente consegue, né, interagir com os outros setores, né, e dar finalidade muitas vezes que não tinha. Aquele produto, ele era ali produzido pela escola e a gente está ali agora para finalizar, né, aquele produto que tinha a produção em outro setor da escola. Professora, e nesse sentido também de desafios numa universidade como a UFRN, né? O curso técnico ele é mais voltado para a inserção do mercado de trabalho, né? E a Escola Agrícola de Jundiaí tem muito essa função. Mas é preciso também, a gente pode partir para pensar em cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, para fazer pesquisas também nessa área aqui na nossa universidade? Sim, na verdade, a gente já faz várias pesquisas. Mesmo o curso da gente sendo técnico, subsequente,
a gente também faz pesquisa. A gente tem pesquisas no curso, por exemplo, com leite de caprinos, né? Então, a gente faz iogurte, nós fazemos sorvetes, nós fazemos queijos com leite caprino, que é produzido, como eu disse, na própria escola. Então, assim, mesmo ele sendo técnico, como nós estamos numa universidade, a gente sempre tem o tripé do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, mesmo ele sendo técnico, a gente não deixa de fazer a pesquisa também. A profissão da gastronomia, ela é uma profissão muito nova, né? A área, ela ainda está começando, né? Como eu disse, o curso no Rio Grande do Norte só tem o curso técnico há 4 anos, e eu sempre me perguntei por que não tinha antes, né? Porque por ser uma área tão turística, e a gente tá com o projeto de montar outros cursos, curso técnico de panificação. A gente está com o projeto agora de abrir o curso técnico integrado, que é integrado com o ensino médio, onde o aluno ele vai fazer o ensino médio e também se profissionalizar, sair técnico em gastronomia. Ainda não estamos com projetos agora, né, em curto prazo, para montar a graduação, porém eu acredito que vai ser uma coisa natural, né, da gente, com o tempo, né, montar também o superior e futuramente mestrado, doutorado. Que maravilha, vamos torcer para esses avanços. O papo está muito bom, professora, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a coordenadora do curso técnico de gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN, a professora Amanda Vogas. Professora, a gente estava comentando aqui antes do programa começar, em que trabalha o profissional da gastronomia, e a gente tem a tendência de relacionar como chefe de cozinha. É mais ou menos isso, ou ele tem um campo profissional muito mais aberto? Sim, o técnico em gastronomia, ele pode atuar em diversas áreas, né? A gente pensa, como você disse, que ele vai atuar como chefe de cozinha somente. Porém, o chefe de cozinha, ele é um cargo, né, dentro de uma cozinha. Não necessariamente o nosso egresso, ele já vai se tornar um chefe de cozinha, né? Mas ele pode atuar em confeitaria, na parte de confeitaria, ele pode atuar na parte de drinks, ser bartender, ele pode atuar na parte de café, ser barista, ele pode atuar em buffets, né, a parte de eventos, catering. Hoje em dia também alimentação saudável está muito em alta, né? Você fazer comidas coletivas, marmitas, né? Para solteiros, para pessoas quem faz dieta, que fazem dieta, exatamente. No curso, o aluno ele tem uma disciplina de planejamento de cardápio, onde ele aprende, né, toda essa parte de ficha técnica, onde ele aprende toda a questão de quantidades que ele deve servir num prato, né? Então, ele não atua só como chefe de cozinha, né? Então é um leque muito grande. A gastronomia ela envolve diversas outras áreas, como a parte de panificação, ele pode atuar na área, né, de padarias, delicatessen, hotéis, hotelaria. A gente tem uma brigada de cozinha muito grande, né? Ele pode ser chefe patisserie, ele pode trabalhar só na parte de fazer molhos, chefe salsier. Então, ele pode ir para a parte de assados, que é o chefe rôtissier. Então, a gastronomia não se limita só ao chefe de cozinha. Ele pode trabalhar como consultor, né? A parte de montagem de cardápios de restaurantes. Ele pode trabalhar como sommelier, a parte de vinhos. Então, é uma área muito ampla. Aí tem que ver o aluno qual, né, esse aluno egresso, qual que ele se identifica, né? Às vezes ele entra com uma ideia e acaba terminando o curso, concluindo o curso e se decide a trabalhar com uma área específica ou não, atuar como chefe de cozinha em várias áreas. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita por William Medeiros. Professora, o curso ele oferece as aulas para várias idades, né? Desde o mais velho até o mais jovem. Eu te pergunto, qual o impacto nessas diferenças de idades? Olha, como eu disse, eu sou professora, né, há 15 anos já, e o curso de gastronomia, ele tem muito essa característica, né? Eu tenho alunos jovens, né, bem jovens, que acabaram o ensino médio agora e vão fazer gastronomia porque gostam de cozinhar, porque gostam de fazer bolos,
né? E eu também tenho senhoras, né, pessoas mais velhas que amam também a gastronomia, ou porque se aposentaram, né, e estão com tempo ocioso e vão ali fazer algo que gostam, né? E a gastronomia, ela envolve, né, um público, e isso é bom pela interação, né? A gente vê os alunos mais jovens interagindo com pessoas mais velhas, né? A gente vê, eu sempre peço para os alunos terem paciência com os mais velhos, né? Porque às vezes os mais novos são bem tecnológicos. Eu peço para eles ajudar as pessoas mais velhas também. A gente tem uma disciplina no curso que é informática. Às vezes a pessoa, né, mais velha não tem muito contato com a tecnologia. Então, no curso ela já pode também, né, melhorar essa parte tecnológica. Então, assim, é muito característico do curso essa mistura de idade, sabe? É bem heterogêneo, isso é muito comum. Vamos agora com mais uma pergunta. Quem faz é Samara Bezerra. Professora, eu fiquei curiosa em saber como são suas aulas. Elas são divididas exatamente entre práticas e teóricas ou elas conversam entre si no dia a dia e vou para uma aula e ela é teórico-prática? A nossa matriz curricular de curso técnico, ela tem que ter 800 horas de aulas, onde a gente divide em disciplinas teóricas e disciplinas práticas. E pode ter disciplinas que são de ambas também modalidades, certo? Por exemplo, nós temos a disciplina de habilidades básicas de cozinha, onde o aluno ele vai aprender a teoria, ele vai aprender a brigada de cozinha, ele vai aprender os cortes na teoria e depois eles vão para a aula prática no laboratório. Lembrando que a gente está num espaço onde o aluno ele vai na horta colher, tá? O alho poró para fazer o meripuá, ele vai colher a cenoura, o alface. Então a gente tem essa facilidade na escola. Então o aluno ele vai ter tanto a parte teórica. Normalmente os professores trabalham, né, com uma aula teórica e uma outra aula prática. Disse o exemplo de habilidades, mas a gente tem de panificação. É importante o aluno entender, né, a questão da farinha de trigo, os tipos de farinha de trigo que tem, o que é a farinha sem glúten, a importância do glúten para a farinha de trigo, que vai dar uma elasticidade naquela massa. Então ele tem que ter a teoria e depois ele vai para o laboratório, para a aula prática, para desenvolver as habilidades que ele teve na aula teórica, certo? Então o curso da gente ele tem essa característica teórica prática. Quem faz a próxima pergunta, professora, é Luana Yasmin. Professora, você pode falar um pouco mais das suas experiências, dos seus principais aprendizados no seu tempo no Dona Chefa? O Dona Chefa foi muito importante para mim, porque eu tinha muita teoria, eu já era professora, e o restaurante, eu fiquei com o restaurante por 4 anos, lá em Recife, e foi uma oportunidade de eu praticar, sabe? Você aprender essa parte teórica de custos, de contato com o fornecedor, né? Eu aprendi, e isso foi muito importante para eu levar para a academia, sabe? Eu acho importante quando um professor, ele tem essa parte prática também, porque as minhas aulas, eu faço uma autoavaliação e são outras do que antes do restaurante e depois do restaurante, porque eu tive a oportunidade de liderar a equipe, eu tive a oportunidade de montar cardápios, né? Eu tinha que fazer compras, aquisição dos insumos, eu tive que fazer aquisição de utensílios, né, pro restaurante, a questão de carta de vinhos, montar, né, minha carta de vinhos do restaurante, conhecer meu público-alvo, isso é muito importante quando a gente tem um restaurante. Para qualquer negócio, para a gente ter sucesso, a gente tem que conhecer nosso público-alvo, né? E eu digo isso muito para os alunos. Então, o restaurante, ele me deu esse suporte para eu cada vez mais melhorar nas minhas aulas. A próxima pergunta, quem faz é Marcelo Furtado. Professora, o que são as PANCs e como elas podem contribuir para a alimentação da população? Essa é uma dúvida minha também, professora. Inclusive, numa das suas respostas, você falou nesse termo PANCs. Vamos começar explicando o que ele significa. Nós temos no curso, nós temos a horta da Escola Agrícola de Jundiaí, e nós também temos a horta do curso. Por a gente já ter essa horta, a gente, da escola, a gente tem uma horta específica do curso de PANCs. PANCs são plantas alimentícias não convencionais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Nós temos em Pernambuco uma planta chamada bredo.
Bredo se come muito em Pernambuco na Semana Santa. Muitas pessoas não conhecem bredo, né? Eu vou dar outro exemplo. A gente tem no norte do país, em Belém do Pará, o jambu. Jambu, para nós aqui no Rio Grande do Norte, é uma punk, porque não faz parte do nosso dia a dia, não é um alimento que a gente consome no nosso dia a dia. A gente tem um outro exemplo. Em Minas Gerais, se consome muito oroponobis, né? A gente tem a taioba também. São plantas que, pra gente aqui no Rio Grande do Norte, são consideradas punks. Nós temos outro exemplo, a vinagreira, que é o cuchá, que é muito consumido no Maranhão. E aqui no Rio Grande do Norte também não é consumido. Então, esses alimentos, a gente tenta ensinar aos nossos alunos a importância da sustentabilidade e a importância de utilizar punks. A gente usa muito a clitória, que é uma flor, que ela tem uma cor linda. A gente faz bolos, nós fazemos pães, molhos, risotos, pratos com essa punk no nosso curso. Vamos agora a mais uma pergunta do aluno William Medeiros. Professor, agora uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é que acontece quando os alimentos são feitos lá pelos alunos nas aulas práticas? Para onde eles vão? Ou acaba tudo lá, né? Todo mundo comendo depois das aulas. Exatamente. Isso aí todo mundo pergunta e as pessoas falam assim, me convidam para essas aulas, né? Os alunos, eles executam e eles degustam no final da aula. É importante que o aluno faça essa avaliação final, né? Tanto o aluno como o professor, né? Porque aquela é uma aula, né? O aluno, ele é importante que ele deguste e ele veja o que ele acertou, o que ele errou. Vou dar um exemplo. O aluno vai fazer um risoto na aula de cozinha internacional, né? Que é um prato clássico da culinária italiana. Só que o risoto, existe uma técnica de se fazer o risoto, né? O risoto não é a gente pegar um arroz, misturar o milho, o frango e desfiar. Tem que usar o arroz italiano, nós temos que... o ponto do risoto, ele tem que ficar al dente. Então, é importante que o aluno depois deguste e ele perceba, né, essas características no prato que ele executou. Professora, a gente já está se encaminhando aqui para o final dessa edição do Checkmate, mas eu queria, assim, qual é a dica que você dá para quem se interessa por essa área e quer atuar na área da gastronomia? Eu acredito que seja muito importante as qualificações, né? Às vezes as pessoas têm o dom da gastronomia, porém não tem a técnica, não sabe, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas fazem um molho branco, né? Quando ele vai para o curso de gastronomia, ele aprende que não é molho branco, é um molho bechamel, que ele tem que fazer um roux. Então ele aprende toda a técnica. Então eu recomendo ir fazer o nosso curso de gastronomia. As inscrições já vão abrir agora para o segundo semestre, então não percam. Nós temos um Instagram, tá? Se quiserem saber mais do nosso curso, é Gastronomia EAJ. E também temos o Instagram da escola, se quiser saber mais informações de outros cursos, eaj.ufrn. A gente ainda tem mais um tempinho aqui para conversar, professora. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida, porque no início também nos bastidores você estava falando que você atua na parte de vinhos, né? E aí já vem à nossa mente sommelier, mas você já explicou que tem um nome específico para as mulheres que atuam com vinhos. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa especialidade dentro da gastronomia e explicasse também se há uma resistência a mulheres trabalharem nessa área, por exemplo, na área de vinhos, já que o nome, pelo menos, a gente já liga ao masculino, né? Isso, é muito comum, né, as pessoas terem esse preconceito, né, com as mulheres, não é só na parte de vinho, na cozinha também. Tá? A gente tem quebrado bastante, a gente tem bastante mulheres fazendo o curso de gastronomia, se profissionalizando, né? A área do sommelier, a gente tem duas profissões na área do mundo do vinho. Nós temos o enólogo, que é o profissional que faz a faculdade de enologia, onde ele estuda, né, na matriz curricular, ele vai aprender a fazer o vinho. E nós temos o sommelier. O sommelier, ele trabalha na parte de serviço do vinho, que um aluno da gente egresso, ele pode fazer cursos e se especializar na área de sommelier, que foi o que eu fiz. Né, curso da ABS, que é da Associação Brasileira de Sommelier, né, então ele pode fazer outras certificações, né, como o W7, que é uma certificação internacional. Então,
é uma área que a gente atua no restaurante, no hotel, fazendo a harmonização da comida com aquela bebida, onde a gente atua no serviço de temperatura do vinho, a questão de qual a taça correta para servir. Então, o sommelier, ele trabalha na parte de serviço, diferentemente do enólogo, que é na produção do vinho. E se for mulher, afinal de contas, como é a pronúncia? Sommelier. Ah, muda só o finalzinho. Só o final a gente acrescenta, né? Porque é uma palavra francesa, coloca um E no final. Né? A gente normalmente... Mas é comum as pessoas chamar de sommelier. Não tem problema. É um nome bem, né, mais usado masculino. Mas, assim, por eu ser uma sommelier, eu sempre tento ensinar, né, o método correto da pronúncia. E mais uma dúvida. Você disse que nasceu no Rio de Janeiro, mas já morou em Recife, falou aqui do seu restaurante, já morou em outros lugares. O que é que você acha da especificidade da nossa gastronomia aqui no Rio Grande do Norte? Pronto. Isso é outra coisa que, para mim, é muito importante, né? Por eu ter tido essa oportunidade de morar em vários estados, eu sou filha de militar, e o militar, né, 2 em 2 anos, meu pai sempre mudava, eu pude aprender e conhecer muito da gastronomia brasileira. Né? A nossa gastronomia ela é muito diversa, né? Então a gente tem aí as regiões, né? No curso, inclusive, tem a disciplina de cozinha brasileira, onde o aluno aprende, né, a gastronomia do norte, a gastronomia do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste. Né? E no curso a gente tenta trabalhar muito a gastronomia nordestina, né? A utilização da charque, da carne de sol, né? Da macaxeira, da batata doce. E o camarão? E o camarão. A gente pensa, né, no Rio Grande do Norte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o camarão. Mas a gente tenta falar para os nossos alunos que não é só o camarão, né? O camarão é do litoral, mas a gente tem o sertão, né? A gente também tem a carne de sol, a gente também tem o queijo coalho, o queijo manteiga, né? A gente tem os queijos do Seridó, que são maravilhosos, né? Então a gastronomia, ela vem aí para justamente, né, a gente mostrar para a população, mostrar para os nossos alunos que não é só o comedor de camarão potiguar, não é só o camarão. A gastronomia ela é muito mais do que isso, né? A gente tem aí vários outros produtos regionais que a gente tem que valorizar também. Maravilha! Quero agradecer demais a presença da professora aqui conosco no programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. Professora, o espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Eu agradeço também a participação dos alunos do curso de jornalismo da UFRN e agradeço especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!